Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é sobre o Santos de Dorival Júnior, vice-campeão da Copa do Brasil de 2015. Foi sugestão inclusive de um inscrito fazer análise desse time que de fato era muito interessante. Vamos ver quais eram os principais mecanismos táticos e mais uma boa equipe, que o Dorival montou à frente do Peixe. Lembrando que também tem análise retrô aqui do time de 2010, que foi campeão com o treinador na disputa da Copa do Brasil. Vamos pegar aqui então a nossa prancheta para poder falar sobre o time base, sempre aquele confere aqui, no enquadramento. Levantar um pouquinho é bom, limpar o rosto também, porque tá um calor do caceta aqui no Rio de Janeiro esses dias. E vamos falar aqui sobre esse time aqui do Santos, que tinha Vanderlei no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, David Braz e Gustavo Henrique na zaga, Zeca na lateral esquerda, Renato e Thiago Maia, os dois volantes, Geovânio, Lucas Lima e Gabigol nessa linha de 3, e o Ricardo Oliveira era o centroavante. Em alguns jogos o Marquinhos Gabriel entrou no time titular, inclusive o segundo jogo da final, e às vezes ele era ou meia central, ou o ponta esquerda, deslocando o Gabigol mais para a direita. Sendo assim, ora o Lucas Lima, ora o Geovânio deixavam o time para a entrada do Marquinhos Gabriel. A segunda opção era mais usual, O Geovânio deixar o time, o Gabigol vir para a direita, o Marquinhos entrar pela esquerda. Esse time era organizado num 4-2-3-1 base, com atacantes velozes pelas pontas, um centroavante veterano, mas goleador no comando do ataque. Vamos aos padrões primeiro aqui da nossa saída de bola, que era normalmente feita de forma mais curta, com os zagueiros. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho minhas anotações para poder não me perder. Então, a saída de bola curta aqui, com os zagueiros, o David Braz e o Gustavo Henrique abriam para receber do Vanderlei, com o Renato, não o Thiago Maia, recuando, para ser essa opção do primeiro passe de qualidade. Jogador revelado na base do Santos, e que retornou ao clube para encerrar a carreira, era na verdade um segundo volante, mas tinha um passe melhor que o Thiago Maia, que continuava na frente dessa saída de 3, beleza? Os laterais jogavam projetados mais à frente, tanto o Vitor Ferraz quanto o Zeca, dando amplitude desde o início, que ajudava a alongar o campo. Com isso, os pontas também se aproximavam do centroavante, saltando uma linha e se posicionando nos meios espaços e não mais nos corredores abertos. O Lucas Lima baixava ao lado do Thiago Maia para ser aqui essa opção de passe numa saída de 3+2. Então, quando o rival pressionava alto, o Lucas Lima recuava para ajudar a organizar, já que o volante com melhor passe estava na primeira linha. Então, o meia articulador, mais ofensivo, se posicionava momentaneamente como mais um volante. Então, a gente pode ver aqui que o time se posicionava numa espécie de 3-4-3 em linha, nesse primeiro momento aqui de saída de bola, nos primeiros passes. Uma alternativa de bola parada eram as bolas longas, quando a progressão, ou melhor dizendo, quando a pressão do adversário estava alta e exigia o time recuar a bola até o Vanderlei. Com isso, o goleiro também podia acionar o Ricardo Oliveira nos chutões, nos lançamentos longos, explorando o pivô dele, e a segunda bola que normalmente procurava o Gabigol, que era um segundo atacante, foi formado assim. O jogador não foi inicialmente escalado como um 9, que nos acostumamos a ver nos últimos anos, principalmente com a passagem dele no Flamengo, e sim pela ponta, o que o deixava um pouco mais longe da meta, mas fazia ele explorar muito bem a velocidade que ele tinha quando era mais jovem, beleza? Vamos falar aqui agora sobre algumas variações táticas e jogadas ofensivas. O time gostava muito de atacar com transições rápidas, roubadas de bola, principalmente com o Thiago Maia, ou até mesmo o Renato buscando o Lucas Lima, que levantava a cabeça, procurando sempre acionar os pontas ou a referência do Ricardo Oliveira, jogando de costas para também fazer pivô para um dos atacantes abertos, beleza? Então o Lucas Lima era o grande abastecedor aqui dos passes ofensivos para esse ataque. Então sempre que o Thiago Maia recuperava a bola aqui na defesa, ele já ligava ou o Lucas Lima ou o Renato. Quando o Geovânio jogava pela direita, ele buscava tanto o fundo quanto as diagonais. Com isso, o Vitor Ferraz apoiava de forma mais contida, Porque quando ele estava ali no fundo, o Vitor Ferraz ficava só como uma opção mais recuada,
no mesmo corredor aberto. Já o Gabigol, jogando pela esquerda, naturalmente buscava mais a área, apesar de ele não jogar com o pé trocado. Com isso, o Zeca era quem ganhava mais corredor para avançar, mesmo sendo destro. Alguns dão conta de que o Zeca é ambidestro, mas ele era realmente destro e teve que aprender a jogar um pouco mais com o pé esquerdo, porque muitas vezes jogou de lateral esquerdo. Ele tem essa faceta no jogo dele, poder jogar também na lateral esquerda. O time também costumava sobrecarregar o lado esquerdo com o Lucas Lima caindo por lá e encostando no Gabigol e no Zeca. Com isso, o Renato é quem apoiava mais de trás, né, pela direita, e o Thiago Maia que ficava como o primeiro volante mais próximo dos zagueiros. Já quando o Marquinhos Gabriel entrava no time, à esquerda, por ser meia, ele tinha a tendência de cair mais por dentro como um segundo articulador ao lado do Lucas Lima. Com isso, o Zeca é quem assumia, né, funções quase de um ponta, também estimulando ali os cortes para a área em diagonal. E o Gabigol passando a jogar aqui pelo lado esquerdo, ou melhor, passando a jogar pela direita, ficava menos torto, né, para poder cortar para dentro. Com isso, o Renato aqui também ficava um pouquinho mais recuado, tá? Com as aproximações do Marquinhos Gabriel, o Renato ficava mais recuado, o Vitor Ferraz também ficava um pouco mais contido aqui juntamente com os zagueiros, o Zeca tendo mais essa liberdade de fazer as diagonais, e aqui o Gabigol também, né, pelo outro lado, agora também podendo finalizar com o pé trocado. Já o Ricardo Oliveira, ele merece um capítulo à parte para a gente poder falar sobre ele e essa temporada fantástica que ele fez. Aos 35 anos de idade, mas ainda voando fisicamente, ele não foi o artilheiro daquela Copa do Brasil, né, marcou 5 gols, nessa competição específica, o Gabigol balançou mais a rede do que ele, foram 8 gols do Gabriel Barbosa, mas ele foi o goleador máximo do Campeonato Paulista com 11 bolas na rede. Inclusive o Santos foi campeão paulista em 2015. E o Campeonato Brasileiro, o Ricardo Oliveira também foi artilheiro, ele fez 20 gols. Então ele terminou a temporada com 36 gols oficiais. E não à toa, o jornalista Juca Kfouri, à época, decretou: se o Ricardo estivesse fazendo tudo que fez 10 anos a menos, com 10 anos a menos, ele seria titular da seleção brasileira. Lembrando que a seleção ali ainda estava tentando encontrar um camisa 9 naquele ano, estava começando a descobrir o Gabriel Jesus, por exemplo, como esse jogador. Falando agora aqui sobre as variações defensivas do Santos. O Santos se posicionava em bloco médio, o time geralmente não marcava alto o tempo inteiro, preferia fechar os espaços no meio e sair em velocidade. Ora mantendo a estrutura do 4-2-3-1, sempre em bloco médio, nunca num bloco mais alto, beleza? Ora variando para o 4-1-4-1, com o Thiago Maia entre linhas, o Renato mais avançado à direita aqui do Lucas Lima, nessa segunda linha de 4, beleza? E ora com o próprio Lucas subindo com o Ricardo Oliveira no cerco a primeira pressão de 1-4-4-2, beleza? Essas eram as diferentes maneiras que o Santos usava para poder se defender. Quando marcava no 4-2-3-1, a ordem era fazer pressão no portador da bola. A linha de 3 com o Lucas Lima e os pontas ajudavam a fechar linhas de passe, mas sem recomposição intensa, o que às vezes deixava a linha dos volantes um pouco sobrecarregada. Então nem o Giovânio, nem o Gabigol, eles faziam aqui esse recuo quando o time marcava, preferindo manter 4 faixas de campo. Os pontas ficavam muito na mesma linha aqui do Lucas Lima e não na linha dos dois volantes. Agora, quando marcava no 4-1-4-1, o Thiago Maia dava mais suporte ao Zeca e ao Vitor Ferraz quando eles faziam, né, quando ele fazia esse movimento aqui de para-brisa, né, que nada mais é do que ficar responsável por toda a cobertura do entrelinha. Isso aqui também sobrecarrega muito o primeiro volante, mas o Thiago Maia conseguia fazer isso muito bem. Ele sempre estava ali, né, nas costas do ponta, né, e preparado para, se o lateral errasse o bote ou fosse driblado, ele poder fazer a cobertura, beleza? E é claro, recuperava a bola e a ordem era contra-atacar. Assim se defendia a equipe do Santos. Vamos falar um pouco sobre a campanha do Peixe, então, naquela Copa do Brasil de 2015. Na primeira fase, eles eliminaram os paranaenses do Londrina com 2 vitórias por 1-0. Na segunda fase, mais um adversário do Paraná, o Maringá, empate por 2-2 na ida e vitória por 1-0 na volta. Na terceira fase, o Santos perdeu o primeiro jogo para o Sport por 2-1, mas venceu o segundo por 3-1 e avançou para as oitavas de final. Estou olhando para cá porque nesse momento está rolando aqui Real Madrid e Espanyol, 2-0 Real Madrid, já no minuto 90. A partir daqui,
Os times da Libertadores e os atuais campeões da Copa do Nordeste, da Copa Verde, ingressaram na competição. E o adversário do Santos foi justamente o melhor time daquela temporada e que viria a ser campeão brasileiro naquele ano, o Corinthians do Tite. Mesmo assim, o Santos não tomou conhecimento, venceu os 2 jogos por 2-0 e 2-1. Nas quartas de final, o rival foi o Figueirense de Santa Catarina. Mais 2 triunfos, 1-0 na ida e 3-2 na volta. Nas semis, mais um rival paulista, o São Paulo. E mais uma eliminatória vencendo os 2 jogos, ambos por 3-1. E na decisão, o time poderia coroar a campanha dos sonhos, passando pelos 3 grandes rivais de estado, enfrentando o Palmeiras, que passou por Fluminense na semi, Inter nas quartas e Cruzeiro nas oitavas. Na ida, na Vila, vitória por 1-0, gol de Gabigol. Na volta, no Allianz Parque, derrota por 2-1, com um gol salvador ali do Ricardo Oliveira no minuto 88, depois de sofrer o segundo gol do Dudu aos 86. Inclusive, o Dudu fez 2 gols nessa partida. Se tivesse terminado 2-0, não tinha nem pênalti, mas o 2-1 forçou ali a decisão na marca da Cal, mas mesmo assim o Santos não conseguiu superar o rival nas penalidades. O Marquinhos Gabriel e o Gustavo Henrique desperdiçaram as 2 primeiras cobranças. O Zé Roberto converteu o primeiro dele para o Palmeiras, o Rafael Marques perdeu o segundo, mas daí para frente ninguém mais perdeu e coube ao goleiro Fernando Praz bater o pênalti da vitória do Verdão por 4-3. Ainda assim, campanha histórica, eliminando os 3 rivais paulistas antes de cair justamente para o maior rival nessa decisão dramática. Esse time do Dorival foi um dos mais empolgantes do Santos no pós-primeira passagem do Neymar. Posteriormente, vários jogadores daquele elenco fizeram parte do time que conquistou o ouro olímpico no Rio em 2016, como o Zeca, como o Thiago Maia, o próprio Gabigol. Esse time tinha um futebol muito ofensivo, tinha vários jovens da base, tinha um veterano decisivo na frente. O time conseguiu uma campanha histórica, eliminando 2 dos 3 rivais, mas caindo justamente para o terceiro na final. E esse foi o pontapé inicial, inclusive, para começar o que seria uma verdadeira era no futebol brasileiro e que dá para dizer que perdura até os dias de hoje, falando no caso dessa hegemonia que o Palmeiras começou a construir naquela final de 2015. O Santos ainda viveu um pouco mais de altos e baixos e dá para dizer que esse aqui foi o último grande momento, a nível nacional da equipe do Peixe. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!